Isaías capítulo 60, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Esse é um ano, queridos, que a gente tem percebido, e agora essa guerra que tem acontecido, né, tão triste, a gente tem orado, tem clamado pelas nações envolvidas, temos orado para que Deus tenha misericórdia das nações e cremos que Deus está intervindo. Quero que depois nós vamos tirar um tempo para orar junto. Queria que você também se unisse nessa oração, clamando por essas nações que estão vivendo essa guerra, né? Que o Senhor tenha muita misericórdia, né? O Senhor realmente venha ter misericórdia. Então as trevas têm tomado os povos, né? Lance Valnau, um dos ícones do movimento apostólico, ele tem dito que esse é um ano que as trevas têm se espalhado muito forte e que nesse ciclo não seria diferente. As trevas continuam, né, como sempre se espalharam, mas sobre aqueles que creem, os filhos de Deus, tem se levantado a glória do Senhor. Nós vamos resplandecer em meio às trevas. E quanto mais trevas, pode ser uma luz bem pequena, ela vai sempre brilhar em meio às trevas. Então é o tempo daqueles que creem em Deus resplandecerem em meio às trevas. O tempo daqueles que acreditam no Senhor, aqueles que são filhos de Deus, luzeiros em meio às trevas. E Deus nos chamou para sermos esses luzeiros. Luz aonde vamos, resplandecer a sua glória aonde Ele nos posicionou. Então não importa se as trevas têm coberto a terra, sobre nós tem nascido a glória do Senhor. E por isso que o versículo começa dizendo: dispõe-te, dispõe-te. Então a palavra que Deus deu à rede apostólica cristã, essa palavra profética que Deus tem dado para nós, e que seja para todos que estão aqui conosco, essa palavra de um ano para resplandecer, um ano para brilhar. Também tem uma palavra que é um ano dos heróis da fé, daqueles que vão se posicionar, daqueles que vão se dispor. Então a glória de Deus vai resplandecer, serão luzeiros em meio às trevas aqueles que se dispõem. E Deus nos chama a se dispor. E essa mesma palavra dispõe-te, usada em Isaías capítulo 60, querido, é usada lá em Josué capítulo 1, versículo 1. E eu vou ler o versículo 1 e 2 de Josué capítulo 1. Quando Moisés já havia sido tomado, né, levado pelo Senhor, agora Deus fala com Josué. Deus vem e traz uma palavra para Josué. E Deus fala assim, lá em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Tu pode acompanhar na tua Bíblia aí comigo, querido. Diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então aqui Deus estava falando com Josué. Lembra que há algo muito importante aqui. Esse é um momento muito importante. Por quê? Porque Josué era discípulo de Moisés. Josué era o filho espiritual de Moisés. Moisés era realmente uma figura de paternidade espiritual tão forte sobre a vida de Josué, que Moisés chega a mudar o nome de Josué, né, de Oséias para Josué. E Josué tem o mesmo significado no nome de Jesus, Joshua, né, Salvador. E Josué recebe esse nome, recebe essa identidade, porque o nome traz identidade. Ou seja, Moisés dá uma nova identidade para Josué. Então entenda quão séria é a morte de Moisés para Josué. Agora aquele modelo de liderança, não só para Josué, mas todo o povo de Israel, tinha Moisés como grande modelo de liderança. E depois de Jesus, sabemos que Moisés é o maior exemplo de liderança na história da humanidade, libertando mais de 3 milhões de pessoas da escravidão. E agora Josué tinha que substituir esse grande líder. Veja que momento delicado na vida de Josué, que momento difícil na vida de Josué. E Deus vem e fala com Josué. Deus vem rápido, Deus age rápido
sobre a vida de Josué e diz para ele: dispõe-te agora. Olha o que Deus fala para ele: dispõe-te agora, passa esse Jordão. Então cada uma dessas palavras aqui tem um significado muito forte, querido. E eu quero falar contigo sobre isso nessa manhã. Nossas lives aqui não vão ser muito longas, porque eu sei que todo mundo já está ou no trabalho, ou saindo para o trabalho, né? Está com o seu envolvimento da sua manhã, mas é uma palavra para o teu dia, uma palavra para ministrar a tua vida nessa manhã e também edificar você para esse teu dia de trabalho. Quero depois também ter um tempinho aqui de intercessão por esse teu dia. Então, quando Deus fala ali, quem está chegando, né? Tanta gente querida aqui de tanto lugar, a Ruth Mila de Encruzilhada, a Jéssica de Venâncio, o Thiago aqui do Capão do Leão, né? Alguns eu não sei de onde são, mas aqui quem eu conheço, um abraço, todos vocês estão chegando, que eles puderem aí compartilhar com os amigos, eu agradeço para que mais pessoas também possam receber dessa palavra nessa manhã. Então Deus fala isso ali em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus fala, né, com Josué logo após a morte de Moisés, ele diz: dispõe-te. E essa palavra dispor, queridos, ou dispor-se, no hebraico, eu não consigo pronunciar em português o que é essa palavra, mas é Q-U-W-M. Essa é a palavra hebraica para dispor-se, Q-U-W-M. E é levantar, erguer, permanecer de pé. É isso que Deus está dizendo. Olha, Josué, permaneça de pé, fique de pé, ponha-se de pé. Por que Deus está falando isso com ele? Porque ele tinha perdido o líder, ele tinha perdido a referência de liderança, de homem de Deus. Ele tinha perdido agora, tinha morrido o seu grande líder, né? Moisés tinha morrido. O libertador de Israel, aquele homem que Deus falava face a face, o maior profeta. A Bíblia diz que não houve profeta como Moisés. Então Josué tinha perdido esse camarada, tinha ido para o Senhor, esse grande referencial para ele. E é natural que ele estivesse se sentindo deprimido, é natural que ele estivesse se sentindo perdido. Quando nós perdemos uma pessoa, nós temos as nossas dores, nós vamos enfrentar algumas situações difíceis, sentimentos muito difíceis. E Josué estava assim, porque ele tinha perdido o seu discipulador, ele tinha perdido o seu mentor, ele tinha perdido o seu pai espiritual, né? Tinha ido para o Senhor. E agora Deus vem rápido, Deus age rápido e fala para ele: levante-se, torne-se poderoso, entra em cena. Essa palavra também hebraica, que eu falei para vocês que eu não consigo pronunciar em português, Q-U-W-M, quero fazer alguns cursos mais também em hebraico para poder entender melhor um pouco como pronunciar as palavras, né? Então ele diz: entrar em cena significa essa palavra, estar de pé, manter-se, ser estabelecido, ser confirmado, resistir, estar fixo, ser provado, persistir, cumprir o chamado, erguer-se, tudo isso. E essa palavra aparece 661 vezes na Bíblia. E é isso que Deus estava falando para ele. Josué, dispõe-te e dispõe-te agora. Amados, essa é uma palavra de Deus para esse ano, essa é uma palavra profética que Deus tem dado, como eu li ali em Isaías capítulo 60, que Deus tem falado conosco. Dispõe-te e resplandece. E agora Deus fala a mesma palavra, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Dispõe-te agora. Não é outro momento, é agora. E agora é uma hora de se dispor, querido. Esse é o momento de se dispor. Esse é o momento de avançar. Obrigado aí, Moisés, né? Compartilhando. Um monte de gente, todos aí bem-vindos, né? Bem-vindos para estar conosco. Então, dispõe-te e agora. Essa é uma palavra para a tua vida, querido. É momento de se dispor. É momento dessa palavra tão ampla aqui no hebraico que eu falei, né? De se levantar, de se erguer, de permanecer de fé, de entrar em cena, de manter-se, de ser estabelecido, de ser confirmado. Esse é o momento, queridos, de impor, de se impor, não no sentido de passar por cima dos outros ou de não se importar com os outros, não, mas de colocar realmente a sua vida na direção daquilo que Deus quer fazer. E Deus tem coisas muito grandes para fazer. E Deus fala isso para Josué. Dispõe-te agora. Esse é o momento de você se dispor para Deus fazer coisas grandes na tua vida. Quem sabe, né, você está longe aí dos caminhos do Senhor, você que está ouvindo essa mensagem, está um pouco mono na fé. Então essa é a hora de se dispor, de voltar a Deus, de voltar a orar, de voltar a buscar, de voltar a jejuar, de voltar a clamar. Esse é um ano de muita busca a Deus, esse é um ano, eu vou compartilhar aqui, queridos,
nos próximos dias, essas palavras que Deus tem falado sobre esse ano. Quero aproveitar essa live e, como eu falei aqui no início, vou seguir fazendo todos os dias, 8 da manhã, de segunda a sexta, então você pode estar aqui conosco e eu vou trazer muitas coisas que Deus está falando esse ano através da boca de profetas, né? Uma voz profética. E essa é uma palavra que eu estou compartilhando hoje, né? Tanto de Isaías 60, capítulo 60, versículo 1, como de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, que Deus diz para Josué: dispõe-te. Ele diz: dispõe-te agora, é o momento, esse é o momento, amém? Esse é o momento de se dispor. Então, o que você quer viver? Né? Quais os sonhos que você quer viver? Qual é a expectativa que você tem deste ano de 2022? O que você quer viver agora? E Deus está dizendo: então dispõe-te agora, levanta-te, entra em cena para viver o que o Senhor tem para a tua vida. Então, estava falando isso, né? Josué, ele tinha perdido o seu mentor, o seu discipulador, e ele estava vivendo aquele momento de dor. E Deus então chega e diz: levanta-te, dispõe-te agora. E por que Deus falou isso, querido? Porque Deus sabia da perda de Josué. Ele sabia que se ele levasse tempo para se levantar, aquela ferida ia ficar maior, ia sangrar mais, ia ficar mais melindrada aquela ferida. E talvez Josué não se levantasse mais. Às vezes, que das situações da nossa vida, dores do passado que nos impedem de avançar. Dores do passado que nos impedem de ir além. Dores do passado que estão nos fazendo ficar estagnados. Então Deus não deixou que aquela dor que Josué estava sentindo ficasse ampliada. E Deus disse: é hora de se dispor, é agora a hora de se levantar. Então, querido, Deus não tem problema que você tenha dores, porque nós sentimos dor, nós sentimos as perdas, nós sentimos as lutas, as dificuldades do dia a dia. Mas Deus, Ele quer que a gente ressignifique tudo isso, que nós venhamos nos posicionar, nós venhamos ter uma atitude de mudança mediante aos traumas e as dificuldades do passado. E por isso Deus fala com Josué: dispõe-te agora. Então, você passou dores do passado, ok, querido, mas coloca diante de Deus, deixa Ele curar o teu coração e te dispõe para viver coisas novas. E Josué poderia ter ficado ali acariciando a sua dor, poderia ter ficado em função da dor. E há pessoas que são assim, queridos, elas estão sempre em função da dor. Elas perdem o time de se levantar, de viver coisas novas na sua vida. E esse é um tempo de se levantar. Ah, mas Estevão, eu tenho dores do passado, alguns sentimentos do meu passado que ainda continuam me machucando, me ferindo. Ok, querido, então vá a Deus. Busque alguém, busque ajuda. Busque alguém que ministre com você, busque uma ajuda especializada, busque terapia, busque pessoas que conhecem sobre cura interior e seja ministrado nessas coisas. Perdoe as pessoas que você tem que perdoar, libere perdão. E perdão, eu gosto sempre de explicar essa palavra no grego, querida, a palavra perdão é aphiemi, deixar ir embora, deixe ir embora. Não retenha mais, não guarde mais aquelas coisas que te prendiam. Seja livre para você viver tudo que Deus tem para a tua vida. Seja livre, não fica mais em função do passado. Agora libera perdão sobre tudo aquilo que te machucou, que te feriu. Dispõe-te agora, Deus diz para Josué. Então é hora de ter o teu coração curado, de ter a tua alma, os teus sentimentos curados para que você viva todo o destino que Deus tem para ti. É isso que Deus estava falando com Josué. Deus estava dizendo: sim, Josué, eu sei que tu perdeu, né, o teu líder, o teu mentor, perdeu alguém tão importante na tua vida, alguém que mudou o nome dele, como eu falei há pouco aqui, querido, se você chegou agora. Moisés muda o nome de Josué, dá uma nova identidade para ele. Mas olha o nível de envergadura de Moisés sobre a vida de Josué. E agora ele está naquela dor ali. Deus diz para ele: mas Josué, não fique em função dessa dor, mas olha para tudo que eu tenho para fazer na tua vida. E essa é uma palavra de Deus para ti essa manhã, querido. Não fique em função dos traumas e das dores do passado, mas ande em direção ao que Deus quer fazer na tua vida. E por isso Deus fala para ele: levanta-te, dispõe-te agora. Porque Deus não queria que aquela dor ocupasse o trono do coração de Josué. Tudo aquilo que ocupa o trono do nosso coração é uma idolatria, queridos. Nós colocamos no lugar de Deus. Entenda isso. Tudo que ocupa o trono do nosso coração é uma idolatria. E era isso que Deus queria evitar. E por isso Deus fala para ele: é preciso um novo ciclo, é preciso virar a página, é preciso avançar. Queridos, feche os ciclos da tua vida. Feche os ciclos de derrota, feche os ciclos do passado e comece novos ciclos na tua vida. Ah, mas até hoje eu não consegui avançar
né? Eu não consegui ir além, eu não consegui alcançar meus sonhos. Ok, fecha esses velhos ciclos de derrota e começa ciclos novos. É isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué fechou um ciclo de preparação, fechou um ciclo de discipulado, fechou um ciclo de mentoria e agora chegou a tua hora de ser protagonista. Eu quero dizer para ti a mesma coisa que Deus disse para Josué, que ele chegou um tempo de fechar o ciclo na tua vida, quem sabe de preparação e avançar em direção ao que Deus tem para a tua vida. Ah, mas eu ainda preciso ser curado. Amém. Então, fecha esse ciclo, seja curado. Procure ajuda, procure pessoas que vão trabalhar contigo e vão te ajudar. Procure pessoas especializadas, seja, como eu disse, se você é cristão, em cura interior ou numa terapia, e cure. Feche esse ciclo e avance em direção ao novo ciclo que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus estava falando para Josué. Fecha o ciclo, vira a página, avança em direção ao que eu tenho para ti. Passa esse Jordão. Passar o Jordão estava falando de vencer o ciclo do deserto e entrar no ciclo da terra prometida, naquilo que Deus tinha de novo para eles. Amém, querido? Então, até tu pode compartilhar isso, tu que sentir a vontade. Qual é a tua terra prometida? Qual é o ciclo do passado que tu tem que fechar, do deserto que tu estava vivendo, seja na tua família, nas tuas emoções, no teu ministério, no teu trabalho, na tua carreira? Qual é o ciclo que tu tem que fechar do passado e entrar num ciclo de êxito, de vitória, de terra prometida, de vida abundante, que é aquilo que Deus ele tem para os seus filhos? E é exatamente isso que Deus estava falando. E olha que interessante, queridos, quando Deus fala, dispõe-te agora, passa esse Jordão. E a palavra Jordão, querido, e eu quero ir até aqui hoje. Amanhã eu vou seguir, às 8 horas eu vou seguir daqui. Mas eu vou até aqui hoje e vou falar pouco sobre isso, para que amanhã você esteja aqui às 8 horas de novo comigo. E depois eu já vou estar orando para encerrar hoje, né? Vamos fazer aí no máximo 30 minutos de live por dia, mas que seja bem efetivo na vida de nós. Então a palavra Jordão, querido, um dos significados é rio de Dan. Era onde, aquele lugar ali é onde estava a tribo de Dan. E Dan significa o quê? Aquele que julga, julgamento, ele julgou justiça. Justiça. Deus estava dizendo, ô Josué, entra no rio da justiça. Lembra que aquele povo estava saindo de 430 anos lá no Egito de escravidão, mais 40 anos no deserto. São 470 anos de injustiças. E Deus está dizendo para eles, entra no rio da justiça. Nessa manhã, querido, entra no rio da justiça e deixa Deus mudar esse ciclo de injustiça na tua vida para um ciclo de justiça. Uau, né? Que palavra é essa? Entra nesse Jordão, passa esse Jordão, entra pelo rio da justiça, meu querido, minha querida, nessa manhã. Quem está precisando de justiça aí, levanta a sua mão, porque justiça não é condenar, não é de alguma forma prender ou punir aquele que ou punir aquele que fez o mal, que causou o mal. Justiça é restituir quem foi defraudado, roubado, machucado, ferido. Isso é justiça. Justiça é restituir aquele que foi prejudicado. Então eu quero profetizar nessa manhã, querido, que tu estás entrando no teu rio de justiça. Tu estás entrando no teu rio de justiça a partir de hoje. Em nome de Jesus, receba essa palavra como uma palavra profética. Deus estava dizendo, vocês agora estão entrando num novo tempo, num novo rio, num novo momento. E era aquilo ali, eles tinham que ir para o rio de justiça, atravessar o rio de justiça para viver uma nova fase. Amados, hoje, nessa manhã, se você ainda não entrou, quem estava no retiro conosco fez esse ato profético. Nós declaramos, e muitos tiveram visão, ali estavam de olhos fechados e viram, e estava passando, né? Quem estava no retiro aqui, quiser colocar o testemunho rapidinho, coloca aqui, queridos. Porque eles disseram, né? Muitos falaram, o pessoal que está aqui na live, inclusive, falou para mim, apóstolo, eu tive uma visão tremenda. Eu estava vendo o Jordão, eu estava passando o Jordão naquele momento ali. Eu estava passando o Jordão, que é o rio da justiça, e eu estou num novo tempo de justiça sobre a minha vida. Estou entrando num novo tempo de justiça sobre a minha vida. Então, querido, justiça é restituição sobre tudo que o inimigo roubou, matou, roubou e destruiu. Um novo tempo de justiça sobre a tua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Atravessa o Jordão
Lembra que Deus disse, Josué? Vou repetir. Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Essa é a palavra de Deus para essa manhã, para a tua vida, querido. Dispõe-te agora. Esse é o tempo de justiça, de frutificação, de bênção abundante, de multiplicação sem medida. Eu vou orar assim, Moisés, vou orar por todos agora. E eu vou declarar em nome de Jesus um tempo de justiça sobre a tua vida. Esse é um ano de transição. Esse é um ano de passar o Jordão. Esse é um ano de viver coisas grandes na tua vida. Um ano de justiça. Amém? Você recebe essa palavra? Então quero orar contigo nessa manhã, querido, para a gente encerrar. Mas amanhã às 8 horas, convida teus amigos aí, convida a tua igreja, pastores, convida os discípulos para estar aqui, porque eu vou seguir essa mensagem. Vou seguir falando, né? Todo esse mês aqui de março, eu estava me programando para a partir de março voltar às lives. Desde o início do ano, na verdade Deus vem falando comigo há um tempo, vários pediram para voltar, mas eu fiquei esperando para começar agora a partir de março. Então, a partir de hoje, tem live às 8 da manhã aqui, e eu gosto de chamar essa live do despertar com o Senhor. Amém? Olha o que a Tati aqui está colocando, né? O Senhor abriu os meus olhos e eu pude me ver em outra dimensão, o que estava acontecendo na esfera espiritual, o que estava acontecendo no momento do ato profético que o apóstolo acabou de falar. Isso aí. Estava um novo tempo, que você também agora possa passar o teu Jordão. Se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar por você aí em nome de Jesus. E quero declarar aí que há uma graça de Deus para você se dispor, se levantar, entrar em cena, como é esta palavra no hebraico. Que você entre em cena, seja protagonista, viva a tua história, tudo aquilo que Deus tem para ti, porque são coisas extraordinárias. Pai, eu quero nessa manhã abençoar a vida de cada um que está conosco. E assim como o Senhor falou conosco esse ano, Pai, através do livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 em diante. Dispõe-te e resplandece. Queremos realmente nos dispor, Pai. Assim como o Senhor falou com Josué, dispõe-te agora, queremos nos dispor. E por isso, Pai, nos dispomos essa manhã, entramos em cena, nos levantamos, nos posicionamos e avançamos em direção à palavra que o Senhor tem nos dado. E queremos passar o Jordão, ir para uma nova fase da nossa vida, um novo tempo das nossas vidas, um novo momento nas nossas vidas, um momento de vida abundante, um momento de graça sobrenatural, um momento de experimentar as grandezas do Senhor. E eu quero proclamar nessa manhã sobre cada um que está aqui, Deus, tantos pastores, irmãos, pessoas que estão aqui conosco e que vão, Deus, ver essa live, Deus, nos próximos dias. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que agora há uma graça do Senhor, há um favor do Senhor, como o Senhor tem nos dito que é um tempo de graça sobre graça. Eu declaro que eles entrarão agora no rio da justiça, passarão o Jordão para que possam viver um novo tempo, um novo ciclo de vida e de vida abundante. Cada um eu oro nessa manhã, Pai, para que deixe para trás o ciclo do deserto, da dor, da tristeza, o ciclo da depressão e entre agora, Senhor, em um ciclo glorioso de vida e vida abundante. Eu libero essa palavra extraordinária sobre a vida de cada um, Pai, e eu determino, em nome de Jesus, um ciclo de vida abundante começando, de justiça, de restituição, de paz, porque o teu reino, Senhor, é um reino de paz, de alegria e de justiça. Então, Deus, a unção do Senhor sobre cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, aonde eles forem hoje, eles comecem a perceber a tua justiça. No trabalho, comecem a perceber a justiça, Senhor querido, Deus amado, na família, na célula, na igreja, no ministério, na carreira. Bênção sobre cada um, Pai, e que eles venham passar o Jordão em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu pedi desde o início aí, se você tem uma palavra profética, pode escrever aí nos comentários que Deus tem te dado. Vamos avançando a cada dia aí. Quero trazer tudo que Deus tem falado. Deus tem falado tanto. Então, obrigado aí por você estar conosco. Aproveita aí, querido. Compartilha com teus amigos, né? Pode gastar o dedo, como se diz hoje, aí no aviãozinho, compartilhar, para que muitos possam ser abençoados por essa palavra. Se você foi abençoado, compartilhe. Compartilhe nos teus grupos aí, nos grupos do WhatsApp. Compartilha com teus amigos.
Deus te abençoe. Shalom, shalom. Tudo de bom, queridos.